Tamires, minha irmã, seja bem-vinda, minha irmã querida. Cadê Vitor? Como é que está o nosso irmão Vitor? Está me ouvindo, Tamires? Dê um ok aí para mim ver. Deixar o pessoal chegar para a gente continuar o estudo. Então, muitas vezes nós, devido à nossa pequenez espiritual, cometemos maldade e nos enjaulamos na culpa. E a culpa é um inimigo muito cruel, porque a culpa, ela nos leva à zona de depressão. A culpa, ela nos leva à baixa autoestima. E é aí onde a gente precisa ter cuidado com a nossa culpa, com o nosso sentimento excessivo de culpa. Porque Deus nos perdoa sempre. Se cometemos algo errado com as leis de Deus, procuremos refazer, que Deus está sempre esperando de nós que nos tornemos pessoas humildes, filhos arrependidos do mal que praticamos. A culpa é muito perigosa para os nossos obsessores. Então, nos momentos de culpa, a gente precisa ter muito cuidado, porque aí é onde a gente baixa a guarda, abre as janelas mentais e os nossos obsessores se aproximam. Então, uma mensagem aqui do livro Recordes do Meu Coração, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Recados do Meu Coração, do Espírito Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: o melhor remédio para a culpa ainda se encontra no arrependimento e na caridade,
que nos absolve no tribunal da própria consciência. Somente nos perdoamos efetivamente quando nos harmonizamos com as leis da justiça divina. Ou seja, o arrependimento é o primeiro passo para trabalharmos a autoculpa. Se arrependendo, a gente abre janelas para os irmãos de luz nos ajudar a trabalhar o erro que a gente cometeu. Então, dando continuidade, a pergunta, 29ª pergunta do estudo de hoje. A pergunta foi a seguinte, antes que a live terminou. É a mediunidade responsável pela obsessão do médium? Não é a mediunidade. A resposta do espírito Manuel Filomeno de Miranda não é a mediunidade. Mas sim o nosso comportamento. Seja bem-vindo, meu irmão Cícero. A 29ª pergunta, Cícero. A live encerrou e eu acredito que vocês não tinham escutado a pergunta. A pergunta aqui se a mediunidade é responsável pela obsessão do médium. E Bezerra de Menezes, aliás, Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor desse projeto, ele diz que não. Porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Olha, não é a mediunidade responsável pela obsessão. Não é. Pelo fenômeno obsessivo. Porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Aliás, através do cultivo correto das faculdades mediúnicas, é que se dispõe de um dos antígenos eficazes para esse flagelo, porquanto, por meio delas, se manifestam os perseguidores desencarnados que se desenvolam, que se develam e veem esgrimir as falsas razões nas quais os apoiam, buscando justificar a insânia. Ou seja, é mediunidade. É através da mediunidade que o médium pode ajudar aos obsessores. Como? Porque é através dela que pode haver, através de uma reunião mediúnica, por exemplo, é através de uma reunião mediúnica que pode haver esse diálogo de nós encarnados com os irmãos desencarnados. E aí haverá a aproximação e o perdão de nós encarnados para com o irmão desencarnado. Continuando aqui a resposta de Manuel Filomeno de Miranda. Será todavia, a transformação pessoal e moral do paciente que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando-o do cobrador desnaturado,
Seja bem-vinda, minha irmã Remédio. Como saber se somos médios? Boa ideia, boa pergunta, viu, Remédios? Como é que nós vamos saber que somos médios? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Aliás, eu vou lhe fazer mais de uma pergunta, Remédios. Você já escutou alguma vez alguém te chamar na porta? Às vezes você vai na rua bem distraída ou conversando com alguém do seu lado e alguém chama pelo teu nome? Já escutou, Remédio? Você já ouviu, Remédio, algumas pisadas? Você já ouviu ou já escutou alguém assoviando no seu ouvido? Você já respondeu a pergunta. Você me fez a pergunta, como saber se somos médios? Eu lhe respondi fazendo perguntas e você já me respondeu a pergunta. Então, quando Allan Kardec, o próprio Allan Kardec, Remédios, ele diz que todos nós somos médios, todos. Por que Allan Kardec fala isso? Porque a gente vê, a gente ouve, a gente escuta. Isso é mediunidade. Agora, uns são mais avançados, mais aflorados. Muito bem, Remédio. Arrepios. Isso é sintoma de mediunidade, Remédio. Como é que você vai sentir arrepio sem você ser médium? Você sentiu arrepio porque alguma coisa estranha se aproximou de você. Alguma vez que você foi, digamos, no matadouro público, como é que vocês se sentem? Me diga. Vou contar para vocês a minha experiência. Quando tinha o matadouro público ali no bairro do Espereiro, que a gente ia levar água no carro-pipa para lavar aquele ambiente, eu não me sentia bem, meus irmãos. Eu me sentia angustiado. A minha pessoa. Por que eu senti aquilo? Porque ali era um ambiente carregado de muitas energias tristes. Exatamente, Remédio. Senti mal com a presença de algumas pessoas. Exatamente. Então a gente sente mal. Quando você vai visitar alguém doente e você sente arrepio, é porque aquela pessoa doente, ela está obsediada. Ela está passando por um problema obsessivo. Porque muitas doenças são provocadas por processos obsessivos. Às vezes, a gente vê o seu espírito saindo do seu corpo e passa a noite trabalhando. Exatamente, Cícero. Isso é mediunidade.
Isso é a mediunidade sonambúlica. Sonambúlica. Ou seja, você está usando do seu potencial mediúnico através do sono. Você se desprende do corpo e vai trabalhar. Isso é mediunidade. Existem várias formas de mediunidade. Então nós detectamos ou comprovamos se somos médios com essas observações. Tá certo? Então você se arrepia, você escuta a voz, você tem sensações estranhas. Isso é mediunidade. Exatamente, Cícero. Nesse caso, Cícero, você precisa estudar naquela parte do livro dos médios, onde fala mais detalhado sobre essa classe de médium, dos médios sonâmbulos. Porque esse estudo vai lhe preparar melhor para ser um médium sonâmbulo. Tá certo? Fernanda, seja bem-vinda, minha irmã. Como trabalhador, como trabalhar essas questões? Por isso, algumas vezes, você acorda acabado. Olha, Remédio, respondendo a primeira, você fez duas questões. Como trabalhar essas questões? Toda vez que você for dormir, você peça orientação ao seu guia espiritual. E ele vai te orientar. E a segunda, que você diz, você acordar acabado. Essa questão de você se acordar acabado é justamente porque, às vezes, o trabalho foi cansativo e você precisa também, assim como o médium presencial, como diz, eu vou usar esse termo, ele precisa daquele muitos médios precisam de um passo para refazer aquelas energias. Isso é devido ao despreparo, à falta de vigilância de alguns médios que eles recebem essa energia negativa, né? Energia sofredora dos irmãos, e demora a sair dele essa energia. Então a gente pede aos irmãos passistas que estão nos auxiliando para aplicar esse passe dispersivo. Esse passe vai fazer com que essas energias que deixam a gente cansado saiam do nosso corpo. Boa noite, Fernanda. Então, pessoal, a mediunidade é muito fácil da gente entender, da gente detectar. Aí, como eu estava dizendo para vocês, tem gente que sofre a perseguição dos espíritos. Aí o familiar, muitos familiares, têm vergonha de levar para o tratamento na casa espírita. Aí fica pedindo ajuda para a gente fazer orações. Quando a pessoa deixa esse preconceito de lado e leva para o estudo, porque o que vai fazer com que a pessoa se melhore, o obsediado se melhore daquela perseguição, não é a presença dele em reuniões mediúnicas, mas no estudo. Porque é o estudo que liberta o médium e o perseguidor, que é o obsessor. Então nós precisamos estudar
para que a gente possa se libertar das nossas obsessões. Continuando aqui. Não se manifesta, entretanto, a alienação por obsessão, exclusivamente no exercício da mediunidade, sendo comum a sua ocorrência em pessoas totalmente desinformadas e desconhecedoras dos mecanismos da sensibilidade psíquica. Olha só, pessoal, acontece mais com pessoas que não têm o conhecimento. De onde é que vem o conhecimento? Do estudo. Quando o médium tem o estudo, ele tem mais condições de ajudar aos seus obsessores. Ele precisa estudar para ele poder conseguir ajudar aos seus obsessores. Não seja, porém, qual for o processo, através de cujo mecanismo se apresenta a obsessão, resulta da identificação moral de litigantes que se encontram na mesma faixa vibratória, necessitados de reencarnação, de reeducação, amor e elevação. Ou seja, quando é que vamos nos livrar da obsessão? Quando nos instruir, de que forma? Através do estudo, quando amar o nosso irmão. Ocorreu algo esquisito comigo. Sempre que encontro determinada pessoa, passo mal, dá náusea, enjoos, cheguei até vomitar. O que posso fazer para me libertar desse desconforto? Remédio, uma ótima colocação essa sua, meu irmão. Você, orem, toda vez que você for passando, ou antes de você vê-la, você ore. Peça ao seu anjo de guarda remédio, inspiração, proteção. Você veja essa pessoa que você se encontra como uma pessoa sofrida, como uma pessoa necessitada de sua oração. Você veja essa pessoa como uma criatura de Deus, assim como você. Ambos necessitados do amor de Deus. Se você tiver algum sentimento, quando você vê essa pessoa, algum sentimento contrário ao amor, você substitua certo. Sinto a presença mesmo sem vê-la. Olha, remédio. Para mim, sentir a presença de um irmão, porque comigo, porque
existe uma ligação, existe um vínculo entre essa pessoa e você. Existe um vínculo. E esse vínculo, para você se libertar dele, você precisa orar por essa pessoa. Toda vez que você fazer uma oração, seja em sua casa, seja no seu comércio, onde você está trabalhando, seja no seu templo religioso, toda vez que você orar, fazer prece, pense nessa pessoa que lhe transmite mal-estar. Porque, no fundo, não é essa pessoa, mas irmão que acompanha essa pessoa, que usa essa pessoa para transmitir sentimentos ruins para você. Olha, vou repetir para você. Essa criatura que lhe passa mal-estar, ela é apenas um instrumento, certo? Ela é apenas um instrumento que um irmão que não gosta de você e ele utiliza dessa pessoa para se aproximar de você e lhe provocar esse mal-estar. Entendeu? Se entendeu, deu um ok aí. Então, o que é que você tem que fazer, Remédio? Como eu te falei, orar constantemente por ela. Essa irmã, ou esse irmão, essa pessoa, que transmite para você, mesmo que ela não está na sua presença. Mesmo você não vendo ela. Mas você sente. Por quê? Porque você pensou. Você pensou naquela irmã ou naquele irmão, você sente. Lembra daquela passagem que Jesus vai passando na multidão e aquela mulher hemorrágica não tem a proximidade de chegar até Jesus, mas ela estica o braço e consegue tocar, só tocar, nas vestes de Jesus. E Jesus sente que alguma coisa saiu dele, se desprendeu dele. Então, Jesus sentiu que aqueles irmãos que estavam provocando sofrimento naquela mulher hemorrágica, se desprendeu daquela mulher e deixou de a perseguir. Então, nós sentimos, porque o nosso pensamento atrai. E automaticamente a gente vai sentir o que o nosso irmão está sentindo. Rita, seja bem-vinda, minha irmã. Ok, Remédio? Rayana, seja bem-vinda, minha irmã. Então nós precisamos. Boa noite, Rayana. Nós precisamos de reconciliar uns com os outros. Enquanto estamos a caminho. Porque quando Deus nos chamar a qualquer momento, a gente volta de coração limpo de qualquer maldade, mas cheio de virtudes. A última pergunta
do estudo de hoje. A mediunidade pode ser um meio para sanar os processos obsessivos, ou seja, a mediunidade é um meio para curar as nossas obsessões. A mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos, quando exercida religiosamente, isto é, com unção, com espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos nossos corações. Ou seja, a mediunidade, ela poderá ser um meio de cessar a obsessão se a gente saber usá-la para o bem, se usarmos a mediunidade com Jesus. Aí sim, ela será um meio de prevenir da obsessão. Por quê? Com a mediunidade bem orientada pelos irmãos espirituais, os irmãos de luz, nós iremos corrigir. Edcleide, seja bem-vinda, minha irmã. Nós iremos evitar que esses desafetos de hoje se perpetuem por mais anos, por mais existência. Com a mediunidade bem orientada, iremos corrigir alguns erros que a gente comete nessa existência mesmo. E automaticamente iremos sanar as dores de muitos irmãos sofredores. O médium, ele pode utilizar da sua mediunidade para curar irmãos sofredores, assim como Jesus curava, assim como os rezadores, através daquele gainho de ramo, eles conseguem curar as pessoas. Porque ali eles afastaram energias maléficas que estavam provocando sofrimento nas pessoas. Então nós temos vários exemplos de obsessão na Bíblia. E aí vocês podem até lembrar do jovem lunático. Aquilo foi um processo obsessivo enorme. Ramo é só um detalhe nesse mapa. Exatamente, Rayana. Exatamente. O ramo, aquele galinho de ramo, é só um detalhe. Porque a energia, Rayana, a energia é o que sai do pensamento. Oi, minha irmã Luciene, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã querida. A cura vem do passe que a espiritualidade dá através do médium. Com certeza, Rayana. Com certeza. Olha, Rayana, a gente pode curar alguém que está com a dor com o passe só do médium, que é o passe que você transmite, com o passe misto, que é a energia misturada com a espiritualidade, e o passe magnético.
existem essas três formas da gente curar um irmão enfermo. O passe, ele pode ser aplicado de forma magnética, mística e espiritual. Certo? E aí a gente pode curar, o médium pode curar conforme a sua vontade. O galho de ramo, como nossa irmã Rayana falou, é apenas um detalhe. Se ele quiser, aquele rezador quiser fazer o seu trabalho sem o galho de ramo, ele pode fazer tranquilamente. A distância pode ser também, Rayana, a distância. Você pode estar aí na sua terra natal, Rayana, e ao mesmo tempo você entrar no seu quarto interior e elevar o seu pensamento à espiritualidade que trabalha no bem, que fazem o trabalho de cura, pedir por alguém que está enfermo no Rio de Janeiro, no final do mundo, como diz o ditado, em outros países, onde quer que esteja. E aí, esse efeito, Francisco, seja bem-vindo, Francisco. E aí, Rayana, o efeito desse passe, Rayana, ele vai ser quanto mais intensivo, quanto mais forte, digamos assim, se os dois estiverem ligados no momento do passe. Por exemplo, Rayana, você está neste momento pensando na sua mãe e ela está também pensando em você. E as duas se ligam nessa corrente de oração. E aí ela vai receber com toda a potência do seu espírito aquele pensamento de cura que você está mandando para ela. Porque aquela corrente mental está envolvendo uma a outra. E aí acontecerá a cura conforme o merecimento de uma e da outra. Não é isso? Porque às vezes a gente não consegue receber a cura de algo que a gente está sofrendo, porque na nossa ficha kármica, nosso planejamento reencarnatório, ainda não está no tempo de cessar aquele sofrimento. Então, entendi. Como que haja uma concentração para esse momento, para não haver interferência nenhuma. Realmente todos têm esse poder. É só querer usá-lo. Exatamente, Rayana. É só querer usá-lo. Então, o passe à distância. Um exemplo, Rayana, do passe à distância que Jesus deixou na Bíblia. Pode ver lá na passagem que um senhor, um proprietário, chega a Jesus e pede a Jesus que cure o seu servo, cure o seu trabalhador. E Jesus ordena que ele seja curado. E aquele senhor, daquele servo, para comprovar aquela ação de Jesus, ele vai até a sua casa para ver se realmente aquele servo doente tinha recebido a cura. Realmente ele recebeu a cura à distância. Jesus ordenou à distância que ele ficasse curado.
Isso são vários exemplos que a Bíblia está cheia de exemplos de cura, que essa cura nada mais é, Rayana, e todos que nos acompanham, nada mais é do que o afastamento de irmãos obsessores. É aí onde você vai saber quem é médium ou quem é obsediado. Olha, para vocês terem uma ideia, eu gosto de contar muito meus exemplos, porque são coisas da vida. Certa vez, uma vizinha estava com a bebezinha chorando, desesperadamente, chorava que soluçava o dia todo. E seus avós não entendiam tanto choro sem querer comer. E eu estava há poucos anos de que me ingressei na doutrina espírita. E minha esposa já era espírita. Minha esposa disse, você não quer trazer esse bebezinho para meu esposo aplicar o passe? Isso foi, para mim, foi uma coisa assim, fantástica. Eu fiquei admirado, eu mesmo, olha só. Porque eu deixei de fumar, de beber, de jogar, vários vícios que eu tinha, porque eu tinha uma grande encantamento, eu tenho um grande encantamento. Acho belo o trabalho de passe. E eu apliquei o passe, meus irmãos e minhas irmãs. Apliquei o passe nessa criança. Vocês me acreditam que ela ficou boa. Ela adormeceu de um jeito que quando ela acordou, ela se alimentou, deram banho na criança, ela ficou normal. Eu não curei ela. Eu não a curei. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, Luciene, o que tem na minha ficha kármica? Ô, Luciene, cada um de nós é que sabemos, não é isso? Eu sei o que tem na minha ficha kármica, porque pelo que eu estou passando, pelo que eu estou encarando no dia a dia, eu sei o que tem na minha ficha kármica. Então, cada um de nós deveremos saber o que tem, não é isso? Então, voltando ao assunto, eu não a curei. Apenas o passe que eu apliquei naquela criança afastou, expeliu as energias negativas daquele espírito que estava encostado a ela. E automaticamente o espírito que estava sofrendo recebeu a energia do passe que eu apliquei e aí ele se afastou. A criança reestabeleceu as suas energias e pegou no sono. Quando se acordou, já foi bem melhor. Então, muitas obsessões, muitos processos obsessivos se dá não apenas por irmão mau. Repetindo, muitas obsessões não se dá apenas por perseguição de irmão mau, mas por irmãos que clamam por ajuda. Entendeu, pessoal? Uma dúvida que tenho ao fazer uma prece ou dar um passe. Pode a energia que estava na pessoa enferma ficar em quem aplicou o passe? Se sim, como fazer para isso não acontecer?
Rayana, muito interessante, Rayana, sua colocação. Isso é natural acontecer, isso é natural por quê, Rayana? Porque muitas vezes a gente está despreparado quando vai aplicar o passe. Com certeza, Rayana. Olha, às vezes quando você vai aplicar o passe, você se prepara. Toda vez que você vai aplicar o passe, você se prepara. Você pede aquela espiritualidade que lhe auxilia no passe a afastar aquelas energias deletérias que provocam sofrimento nas pessoas. Isso é um preparo natural de quem é passista. Se você vai aplicar o passe em alguém, Rayana, você faz uma prece preparatória para poder aplicar o passe. Certo? Depois do passe, você faz uma outra prece pedindo àqueles espíritos trabalhadores que lhe auxiliou a retirar de você algum fluido deletério que venha a ficar sobre você e sobre aquele ambiente. Então isso ocorre. Isso acontece muitas vezes pelo nosso despreparo. Tá certo? Então, orai e vigiai, segundo Jesus. Por isso que acontece. Por que a gente vê muita rezadeira, Rayana? Muita rezadeira, rezador também, cocundo. Não sei se vocês já ouviram. Muitos rezadeiros ficam cocundo, adquirem cegueiras. Não sei se vocês já viram rezador cego. Por quê? Muitos deles não se preparam para esse trabalho. Por que que nós espíritas costumamos orientar as pessoas a aplicar o passe no centro? Porque é no centro onde a gente tem um preparo maior. Edu, principalmente a prece, né? Que é mais comum. Exato, Edu. Luciana, Rayane, pode acontecer sim. Isso, muito bem. Pois é, Rayana. É desse jeito. A gente precisa se preparar para aplicar o passo, Rayana. Luciene, o passe é recomendado que seja aplicado no centro espírita, todo em vista que algumas pessoas pedem para ser aplicado em casa, o que não é viável. Muito bem, Luciene, é o que eu acabei de falar. Então o passe ele deve ser aplicado no centro espírita. Se você for aplicar o passe em um paciente que não pode andar, não pode ir ao centro espírita, você não vá só. Não vá só. Você vá acompanhado de uma pessoa da casa espírita também. Leve o evangelho, faça a prece inicial, lê a leitura do Evangelho. Após a leitura do Evangelho, você aplica um passo naquela pessoa. Então, fazendo isso, o passe tem mais garantia e segurança. Porque a espiritualidade que trabalha com você na casa espírita, ela te acompanha até esse irmão que não consegue andar. Então, nesse caso, nessa circunstância, a espiritualidade te ampara com toda segurança. Veja a pergunta de Edu, às vezes confundo prece com paz. Mas lei
mas sei que é totalmente diferente um do outro. É verdade, Rayana. A prece, Rayana, ela pode ser um passe também. Pode não, ela é. É como Edu está falando aí sobre passe e prece, porque, Rayana, a prece em si, ela é um passe. Ela já é um passe. Certo? O passe, ele pode ser de duas formas. O passe pode ser de duas formas. Estendendo a mão sobre alguém, ou pode ser mentalmente. Tá certo? Então, no momento em que você esteja fazendo uma prece, em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja na rua andando, você pode estar fazendo a prece e ao mesmo tempo você está pensando em mandar essa energia para alguém que está doente. Isso é um passe. Então, a prece, ela também serve como passe. Tá certo, Rayana? Então, prece é diferente de passe, mas pode ser um passe. Agora, o passe, ele é, como eu te falei, a imposição de mão ou um galinho de ramo, como é o caso dos rezadores. Então, para você aplicar o passe, você precisa fazer uma prece primeiro. Entendeu, né, Rayana? Ok, Luciano diz, Rayana, antes que eu esqueça, provavelmente e terça estarei fora das lives. Ah, você, Luciane e Rayane, colabora muito com as lives de Eugênio, que por sinal são muito boas. Ah, pois é, Rayane, o passe tem essa finalidade. E muitas curas acontecem em um passe, apenas em um passe. Outras apenas em uma simples oração. Luísa, seja bem-vinda, Luísa. E está bem estruturado espiritualmente para fazê-lo. Exatamente, Edu. Com certeza, Edu. Quando a gente faz essa prece, a gente está preparando o ambiente, não é isso, Edu? O ambiente está sendo preparado com essa prece. Digamos que a prece, Rayana, como o Edu está falando aí, a prece é aquela esterilização dos equipamentos cirúrgicos, certo? Para poder o médico fazer o trabalho. Então, quando você faz aquela prece naquele ambiente, todos aqueles miasmas, eles vão se limpando para que o trabalho de passe seja realizado com êxito e com segurança. Creio muito qualquer oração que faça por nós nos alivia. Exatamente. Aí vai a questão da fé, né, Rayana? A fé, a confiança. Quando você tem fé, quando você tem confiança, isso aumenta mais ainda a sua facilidade, a sua capacidade de transmitir essa cura para alguém.
Seja bem-vinda, Nani, ao nosso estudo sobre obsessão. Rayana e eu fazemos muitas preces, um para o outro. Que bom, viu, Edu? É bom a gente orar um pelo outro, é muito bom. A prece é um refazimento, Rayana. Olha, pessoal, e digo mais a vocês, viu? No desprender do sono, no preparar para o sono, naquela prece que a gente faz para dormir, vocês combinando e pedindo para se encontrar no mundo espiritual, vocês irão se encontrar. Digo por experiência própria que já fiz isso e deu certo. Ok? Porque a prece é essa preparação, como a Edu já falou anteriormente. A prece nos prepara para o trabalho que vamos realizar. Somos irmãos, com certeza, Edu. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai. Isaac, seja bem-vindo, Isaac. Muita paz, meu irmão. Boa noite, Isaac. Pois é, pessoal. Então, o Nani Pinheiro. Quando identificamos nossas desavenças nessa vida, temos aquele asco, não sentimos vontade de nos aproximar desse irmão que nos faz mal. Então, temos que ter força para orarmos por ele. Exatamente. E os maiores desafetos, Nani, está justamente naquele grupo de pessoas que nos cercam, na família, no trabalho, no templo religioso. Então são nesses grupos sociais onde estão os nossos desafetos do passado. E por isso que a gente encontra muita dificuldade, às vezes, de interagir uns para com os outros, de reconciliar, porque os nossos desafetos estão lado a lado, porque pedimos a Deus para que isso pudesse acontecer. É por isso que, muitas vezes, Nani, a gente não se dá bem com um irmão consanguíneo, mas com um amigo a gente se dá extremamente bem. A gente se dá às mil maravilhas com ele. Isso é sentimentos que a gente criou no passado. E muitas vezes esse sentimento vem à tona. E a gente precisa do equilíbrio para não cair nas armadilhas dos nossos obsessores. Pessoal, a nossa segunda live já está encerrando, viu? Muito obrigado a todos vocês, ok? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus.